Gente, eu quis fazer um vídeo que hoje me sobrou um tempinho, eu vou falar sobre algo que me incomoda. Só que eu já tinha comentado dentro de alguns outros vídeos, porque por algum motivo caiu nesse assunto, eu comentei. Mas eu nunca fiz um vídeo falando exatamente disso, é algo que sempre me incomoda. Vocês sabem que eu tenho uma dificuldade, um incômodo muito grande com comunicação. Eu acho que o saber comunicar, saber passar, ser simpático, conseguir atrair a atenção das pessoas é importante para você poder atrair um público cada vez maior. E é importante, principalmente para quem fala de política, por exemplo, que é o que o Militante da Resistência faz, e eu faço de vez em quando, porque são assuntos que não são, vamos dizer, muito queridos pelas pessoas, né? Muito mais ligado a quem já está interessado no assunto. Então, se você parecer um pouco metódico, complica mais ainda. Então, vamos falar do tema de hoje. Eu tava vendo um vídeo do Slow, cara. Não sei se vocês conhecem o canal do Slow, se vocês não conhecem, pra mim, se não é o melhor canal da internet, tá ali no meu top 5, cara. Adoro o canal do Slow. O cara faz um trabalho excepcional. E, cara, dentro dos vídeos dele, onde ele fala também da evolução, em algum momento do vídeo, ele fala algo mais ou menos o seguinte, que a teoria da evolução deveria se chamar teoria, ficaria melhor, talvez até para compreensão, teoria da adaptação, ou algo do gênero. E na mesma hora eu já pensava algo sobre o assunto, né? E acabou de novo falar agora sobre o assunto. É porque realmente é importante se adaptar para melhor comunicar. Se é a teoria da evolução, muitas das pessoas às vezes a criticam ou não acreditam, justamente talvez por não entenderem, não compreenderem, muito se dá pela sua nomenclatura. Que primeiro que começa com teoria. E teoria não interessa, caraca, não importa. E eu ouço 200 vezes que eu gosto de canal de ciência e tal, e outras pessoas. Mas a gente não pode confundir a teoria científica com a teoria que a gente usa casualmente e tal, como uma possibilidade e tal, que a teoria científica é a reunião de várias leis, de coisas comprovadas e tal. Gente, vamos lá, comunicação é nesse sentido. Não dá pra que eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Não dá. Porque as pessoas já entendem teoria pensando em algo casual, uma possibilidade, às vezes até algo conspiracionista e tal. Então não dá para ficar você tentando falar que não é, porque é dessa maneira que as pessoas recebem. Então quando ela recebe uma teoria da evolução, já fica muito fácil você desmontar esse argumento de cara. Como você vê às vezes pastores falando, porque isso não é a verdade, porque é só uma teoria. A evolução é só uma teoria. Deus criou e tal. Eu nem vou entrar muito nessa daí não, porque eu tenho minhas divergências e tal, né, para um lado e para o outro. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Slow fala em teoria da adaptação, porque seria mais fácil de compreender como uma adaptação, né? O ser se adaptando, né, ao seu ambiente, né, para sobreviver, continuar progredindo, deixando descendente. E o que melhor se adapta é o que se mantém. Então é interessante. E não necessariamente ele tem que estar o tempo inteiro evoluindo. Por quê? Porque necessariamente o ambiente não vai forçar ele a se adaptar. Então, talvez teoria da adaptação seria algo melhor. Eu ainda tiraria o nome teoria, sei lá, pensaria destinação adaptativa, alguma coisa diferente mesmo. Para não parecer nada de teoria assim, para a pessoa parar, o que é isso que ele está falando? E aí explicar. Sim, pensei da minha cabeça. Se você gosta de biologia, faz biologia, me dá uma bola aí, cara. É só uma opinião. Mas eu acho que se mudasse um pouquinho esse conceito, já ficaria mais fácil de compreender. Entendeu? E menos pessoas teriam como questionar de cara, porque muita gente nem ouve falar teoria da evolução, porque ela de cara já é visto como uma teoria. Você não vai ficar perdendo tempo com teoria, né, cara? Então vamos lá, gente. E falando nisso, eu penso em algo que me incomoda o tempo inteiro. Tá meio vlogão, tô falando meio disperso, né? Mas é porque sobrou um tempo agora, eu não fiz um roteiro, né? Aí eu penso em privilégios. O que são esses privilégios e tal? A gente ouve falar, todo mundo fala, cara. Desde os youtubers de esquerda, da direita e tal, principalmente da esquerda, da resistência, né? E canais que lidam com questões de minoria. Sempre falando que existe uma classe ou pessoas privilegiadas, o branco, hétero, é como se fosse privilegiado da sociedade. E eu, obviamente, compreendo com a Pendulão Santana,
Eu obviamente, desculpa gente, obviamente eu compreendo o que se quer dizer como privilegiado nesse sentido. Só que a gente tem que entender que a gente tem que ser um pouco menos acadêmico, porque a gente está falando com o público em geral, não somente com acadêmicos ou com pessoas que têm um interesse muito grande no assunto. Então estão dispostas a aceitar aquilo que você vinha passar para que ela possa entender. De modo geral, o grande bolo, a maioria das pessoas, ela não tem esse tipo de pensamento. Então quando você fala sobre cotas, questão das mulheres e tal, que elas têm problemas e tal, que o homem branco é privilegiado, gente, você acha que ele se sente privilegiado? Já pararam para pensar nisso? Entendeu? É interessante, né? Será que ele se sente privilegiado? Por exemplo, eu sou um homem negro, ok? Gordo. Sei, tem mais um monte de adjetivos aí que eu poderia colocar. Positivos, negativos e estereotipados também. Mas o que eu tô querendo dizer é que no meu dia a dia existem pessoas brancas, homens brancos, que para muitos seriam privilegiados por serem brancos. O que não deixa de ser uma verdade se for parar para fazer uma análise sociológica da coisa, né, cara? Mas na prática da vida, né, cara, sendo assim bem pragmático, não tem como, porque eu não posso chegar para tentar convencer essa pessoa da importância de certas coisas quando eu já chego falando que ela é privilegiada. Se ela às vezes trabalha comigo, ela rala do jeito que eu ralo, ela se ferra do jeito que eu me ferro, ou ela se ferra muito mais do que eu me ferro, ela recebe muito menos do que eu recebo. Às vezes ela mora num local mais distante do que eu moro, ela tem um chefe mais chato do que eu tenho. Como é que eu vou convencer essa pessoa de que ela é privilegiada? Eu não vou convencer nunca, porque ela não se sente privilegiada. Ah, mas você vai falar que é privilegiado, mas ele tem que saber o sentido amplo da coisa. Eu falei, gente, a gente não está falando para um público acadêmico, a gente está falando para pessoas normais. Então a gente tem que individualizar de forma que a pessoa, como um indivíduo, ouça e entenda, para que aí sim, quando ela receber a imagem, entenda e perceba a importância, ela por si só, ou quando buscar mais a fundo, entenda o que seria um privilégio nesse sentido. Isso não soaria de maneira agressiva. E eu percebo que muitas das vezes a gente acaba perdendo o discurso ou não conseguindo convencer ou passar a nossa mensagem porque a gente se utiliza de termos muito técnicos, muito acadêmicos, mas o mundo real, não que o acadêmico não seja real, eu falo real porque eu estou falando do grande bolo, né? O oceano azul de pessoas. Esse pessoal, cara, eles não têm uma erudição ou uma vontade de maneira natural, compulsória, a querer mais conhecimento. Eles acabam recebendo aquilo que jogam para eles. Então, quando a gente vai de uma maneira muito tecnicista, com termos muito utilizados na academia, em discussões ou em debates intelectuais, você acaba que sim, você consegue se comunicar com aquela pessoa alvo, às vezes que é o interlocutor ou outra pessoa no debate e tal, mas você não consegue falar com o todo. E é disso que eu quero falar, cara. Entendeu? A gente tem que, de modo geral, parar, diminuir um pouquinho desse tecnicismo. No caso, na resistência, eu percebo que tem muita gente que é exageradamente especialista, ou seja, os caras são muito bons no que fazem, tem um currículo invejável muitas das vezes, só que a comunicação é exageradamente intelectualizada. O que isso gera? Uma certa dificuldade de pessoas que não são extremamente intelectualizadas. Até têm essa vontade, mas não se sentem bem-vindas quando veem a maneira como certas coisas são faladas. Porque a comunicação em si, ela não é exatamente aquilo que a gente fala. Ela é muito mais do que a pessoa entende, né? Então, por exemplo, a gente pega... Eu tenho dois economistas que eu costumo assistir bastante. Não estou conseguindo tempo assistir da maneira que eu gostaria. Por exemplo, Paulo Gala, eu gosto muito. Eu gosto do Eduardo Moreira, esse acho que todo mundo está assistindo. Mas o Eduardo Moreira é um show de comunicação. É simpático ouvir a voz dele, é gostoso, tem aquele ar meio Luciano Huck de ser, que as pessoas acabam meio que abraçando, gostando do que ele vai falar, independente dele começar a falar, o próprio sorriso na voz é interessante como ele utiliza. Eu não sei se isso é natural dele ou se foi uma técnica que foi desenvolvendo. E a maneira como ele tenta se comunicar é sempre de maneira clara, ele não tenta utilizar do tecnicismo, do economês, porque isso dificulta pra cacete. Ele tenta falar de uma maneira em que a pessoa mais humilde possa entender. Consegue sempre?
Não necessariamente, mas ele se esforça muito. E por se esforçar muito, você vê como é que ele cresce. E como pessoas, eu vejo isso no Facebook, que só assistiram um vídeo dele lá, falam muito bem dele, gostaram, porque conseguiram sentir realmente aquele conhecimento e receber aquele conhecimento de uma maneira que eles nunca receberam antes. Porque às vezes as pessoas são muito técnicas na sua comunicação, o que demonstra certa erudição, é legal, é até um certo status, mas que para a comunicação não necessariamente é interessante. Eu vou falar aqui 2 casos que eu gosto muito legal. Por exemplo, o É da Coisa do Reinaldo Azevedo, os 2 na Band News, e o nosso querido Boechat. Você reparou que até quando eu falei do Boechat eu chamei de nosso querido? Porque o Boechat era querido, ele era mais do que um bom jornalista, ele era querido, ele era simpático às pessoas e fazia questão de ter uma comunicação muito mais simples ao se comunicar. Isso faz com que você acabe gostando e se interessando mais pelo assunto. O Reinaldo Azevedo, ele tenta sim, tenta muitas vezes ser engraçado, mas você percebe que devido à intelectualidade exagerada que ele tem, né, cara, que muitas vezes ele é muito técnico, utiliza de termos que às vezes você só vai vendo uma literatura específica e faz isso na boa, entendeu? Às vezes com uma certa explicação ou não, mas isso não atrai a todos os públicos. Eu percebo que cada vez mais, e eu nem sei se eu tenho como dizer isso, mas é uma percepção minha, empírica e tal, você vê que o público dele que aumenta de pessoas que não gostam do Bolsonaro vão aumentando cada vez mais, né? O público do Reinaldo Azevedo. Tanto que os temas meio que giram em governo Bolsonaro durante o programa do Reinaldo Azevedo. E dessa volta toda falei um pouquinho demais, que você já deve estar habituado, mas eu fiquei muito tempo sem fazer um vídeo, me dá uma moral. É para poder dizer, cara, que comunicação é algo muito importante. Não importa somente a mensagem que você passa, mas como você a passa. A gente tem sim que melhorar a maneira como as pessoas podem nos compreender. Como? Pensando como as pessoas, como você gostaria de ouvir. Privilegiado? Sei não, hein? Será que uma mulher negra se comunicasse comigo como privilegiado, eu ia me sentir um cara privilegiado? Não ia não. É hora da gente começar a repensar para conseguir conquistar cada vez mais pessoas. Um abraço, gente. Fui. Deixa um comentário se você está com saudade de qualquer coisa. Vou ver se eu consigo fazer algum vídeo interessante hoje, se der. Foi só um desabafo. Fui, gente. Ah! Comenta, curte, compartilha, me dá aquela bola.